Olá, seja bem-vindo ao Método Cast. Eu sou Camila Davino, médica, e no episódio de hoje vamos conversar sobre como o TDAH se manifesta ao longo da vida. Pois desde a infância até a idade adulta, o TDAH ele pode assumir formas diferentes, influenciando a vida acadêmica, social e profissional. A gente vai abordar aqui também as comorbidades mais frequentes, os desafios no diagnóstico em adultos e o que sabemos sobre TDAH em pessoas mais velhas. Se você já se identificou com o transtorno ou convive com alguém que o tenha, este episódio trará uma visão clara para você. Então, fica por aqui. O TDAH pode começar na infância, mas os sintomas e a forma como ele afeta cada pessoa mudam com o tempo. E como é o TDAH na infância? Geralmente aparece antes dos 12 anos, e os sinais mais comuns são hiperatividade, impulsividade e desatenção. Com relação à hiperatividade, é aquela criança que parece estar ligada no 220, sabe? É inquieta, tem dificuldade para brincar ou fazer atividades de forma tranquila. Já com relação à impulsividade, ocorrem ali interrupções constantes, dificuldade de esperar a vez, por exemplo. E na desatenção, ocorre ali uma dificuldade em manter o foco, por exemplo, erros por descuido, perder materiais escolares. Esses sintomas eles podem levar a problemas na escola e até conflitos familiares. Agora vamos falar um pouquinho sobre o TDAH na adolescência. Aqui, a desatenção e a impulsividade geralmente continuam. Há maior risco de comportamentos de risco, como dirigir de forma imprudente ou envolvimento em brigas. Inclusive, muitos adolescentes enfrentam dificuldades emocionais, como baixa autoestima, devido ao impacto do TDAH no desempenho escolar e nas relações sociais. Já na fase adulta, o TDAH ele pode ser mais difícil de reconhecer porque os sintomas não são tão visíveis. As manifestações mais comuns são procrastinação, desorganização, dificuldade em manter prazos, problemas em gerenciar o tempo e lidar com responsabilidades do trabalho ou vida doméstica. O impacto emocional, temos sentimento de estar constantemente atrás dos outros e maior risco de ansiedade e depressão. Precisamos ter atenção também ao diagnóstico tardio em adultos, pois muitas pessoas só recebem o diagnóstico de TDAH na vida adulta, e isso pode ser libertador, mas também desafiador. E por que o diagnóstico é difícil? Os sintomas são confundidos com traços de personalidade, como preguiça ou desorganização, e muitos adultos desenvolveram estratégias ali de compensação, mascarando os sinais. Há também a questão do preconceito, como a ideia de que o TDAH é só coisa de criança. E é justamente por isso que muitos adultos só buscam ajuda após reconhecer os sintomas em seus filhos. Outros só percebem os sinais quando enfrentam mudanças na vida, como uma nova rotina no trabalho ou na faculdade, que exige ainda mais organização. Com relação aos benefícios do diagnóstico, é importante que a gente reconheça o transtorno para ajudar a diminuir a autocrítica e buscar tratamento adequado, melhorando a própria qualidade de vida. Agora vamos falar sobre as comorbidades comuns? Então, o TDAH raramente anda sozinho. Então, muitas vezes o TDAH vem associado a outros transtornos. Primeiro, ansiedade e depressão. Pessoas com TDAH têm maior probabilidade de desenvolver ansiedade e depressão, e especialmente devido à sensação de frustração constante. Por exemplo, um adulto que constantemente perde prazos no trabalho, ele pode se sentir ali inadequado, levando a sintomas depressivos. E também temos aqui a questão da dependência química, onde há um risco maior de abuso de álcool, de drogas, muitas vezes como uma tentativa de acalmar a mente ou melhorar o foco, entendeu? Então, o diagnóstico e o tratamento precoce do TDAH, eles podem reduzir esse risco. E também a dislexia e outros transtornos de aprendizagem são comuns em crianças com TDAH, o que pode agravar os desafios escolares. Vamos agora falar um pouquinho sobre os impactos em diferentes áreas da vida. Com relação à vida acadêmica, a gente tem uma dificuldade ali em completar tarefas, esquecer prazos e manter o foco, que podem levar a um desempenho acadêmico abaixo do esperado. Então, estratégias como reforço positivo, uso de lembretes e ajuda profissional podem sim ser importantes. Já nas relações sociais, a impulsividade ela pode causar conflitos interpessoais e a desatenção pode ser mal interpretada como falta de interesse. Trabalhar habilidades sociais e comunicação ajuda a minimizar esses impactos. E com relação à vida profissional, o ambiente de trabalho pode ser realmente
mais desafiador devido à desorganização e dificuldade em gerenciar múltiplas tarefas. Mas estratégias de organização em um ambiente de trabalho estruturado podem sim ajudar a melhorar o desempenho. E com relação ao TDAH no envelhecimento? Então, o TDAH em pessoas mais velhas ainda é pouco estudado, mas a gente já sabe que os sintomas podem continuar, embora a hiperatividade geralmente diminua. A desatenção e a desorganização podem impactar a capacidade de gerenciar a saúde e o bem-estar. E há menos dados sobre o impacto do TDAH em condições relacionadas ao envelhecimento, como declínio cognitivo. É importante que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos mesmo nessa fase da vida, já que eles podem melhorar a qualidade de vida. O TDAH é um transtorno que acompanha a pessoa ao longo da vida, mas a forma como ele se manifesta muda com o tempo. E é preciso que a gente entenda essas mudanças para buscar um suporte adequado em cada fase. Então, se você ou alguém próximo apresenta sinais de TDAH, lembre-se, nunca é tarde para buscar ajuda. O diagnóstico correto pode fazer toda a diferença. Acredite. E no próximo episódio, a gente vai discutir como criar rotinas e estratégias práticas para lidar melhor com o TDAH no dia a dia. Obrigada por ouvir o Método Cast e até a próxima.